Hoje, o celular é muito mais que um aparelho, ele é a nossa principal porta de entrada para o mundo digital. Vamos explorar a incrível jornada de como a comunicação por voz evoluiu, desde os primeiros fios até os smartphones inteligentes que temos hoje. Essa história é uma mistura de descobertas científicas, inovações tecnológicas e mudanças culturais. Veremos como cada etapa nos trouxe para um futuro cada vez mais conectado e inteligente. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai te surpreender. Antes de falarmos de celular, precisamos voltar ao início, quando a voz começou a viajar por fios. Em 1876, Alexander Graham Bell fez a primeira ligação telefônica, um marco que mudou tudo. O telefone fixo revolucionou a forma como empresas, governos e famílias se comunicavam. Ele criou a base para que, um dia, pudéssemos imaginar a comunicação sem fio, pessoal e portátil. Mas como essa voz se libertou dos cabos? É o que veremos a seguir. A comunicação sem fio, que hoje parece tão natural, nasceu do domínio das ondas de rádio. A possibilidade de ter um telefone móvel dependia de entender como as ondas eletromagnéticas funcionavam. Heinrich Hertz provou a existência delas em 1886, e Marconi, no início do século XX, mostrou que os sinais podiam viajar sem cabos. Então, a telefonia celular é uma herdeira direta tanto da telefonia fixa quanto do rádio. Mas quando essa ideia de um telefone portátil se tornou real? O grande salto para o celular portátil aconteceu em 1973. Martin Cooper, da Motorola, apresentou o primeiro aparelho. A ideia era revolucionária: tirar o telefone de um lugar fixo e colocá-lo na mão do usuário. Não era só um aparelho novo, mas uma nova forma de viver, com mais mobilidade e liberdade individual. Esse foi o primeiro passo para a era que conhecemos hoje. Mas como era a experiência de usar um desses primeiros celulares? A primeira geração de redes móveis, a 1G, trouxe a voz analógica para as ruas, mas com muitas limitações. Os aparelhos eram grandes, pesados e caros. A mobilidade existia, mas a qualidade da chamada era limitada e a segurança, baixa. O celular era um símbolo de inovação, mas ainda não era para todo mundo. Ele era um luxo, longe de ser um produto de massa. E qual foi o aparelho que marcou essa primeira fase? O Motorola Dyna-TAC 8000X não era apenas um telefone, ele era um símbolo de status e de uma tecnologia que parecia vir do futuro. Depois de vermos as limitações da 1G, este aparelho mostrava o que era possível. Ele pesava quase 1 kg e tinha 33 centímetros de altura, parecendo um tijolo. Mas era a prova de que a comunicação móvel era uma realidade. Seu design robusto refletia as prioridades da época. A engenharia precisava garantir a funcionalidade, mesmo que isso significasse um aparelho grande. Isso mostrava que a inovação estava apenas começando. Mas como essa tecnologia se tornaria mais acessível e eficiente? A padronização do GSM e a chegada da 2G foram um divisor de águas para o celular. Saímos da era dos tijolões para um novo patamar. A voz passou a ser digital, o que trouxe mais segurança e qualidade para as chamadas. E o SMS, as mensagens de texto, ganharam escala, transformando o celular em uma ferramenta de comunicação pessoal muito mais eficiente. Ele deixou de ser apenas um aparelho de voz e se tornou uma plataforma digital básica. Essa evolução abriu caminho para que os aparelhos pudessem ser menores e mais práticos. Nos anos 1990, a miniaturização eletrônica mudou tudo. Os celulares ficaram menores, mais leves, consequentemente, muito mais desejados. Depois da digitalização da 2G, o design se tornou um fator crucial. Modelos como o Micro TAC mostraram que era possível ter um aparelho compacto e atraente. O celular começou a sair do ambiente executivo e a fazer parte do dia a dia das pessoas. Ele se tornou um objeto de desejo, um item que expressava estilo e identidade. Mas como o design continuaria a evoluir?
O Motorola StartAC, lançado em 1996, foi um marco na união entre tecnologia e estilo. Ele popularizou o formato flip, que era elegante e prático. Vimos como os aparelhos ficaram menores nos anos 90, e o StartAC levou isso a outro nível. Ele incorporou recursos como SMS, agenda de contatos e bateria de lítio em um corpo muito mais leve. Isso provou que a evolução do celular não dependia apenas da rede, mas também do design industrial e da experiência do usuário. Mas antes dos smartphones que conhecemos, alguns aparelhos já mostravam o caminho. Antes mesmo do smartphone moderno, alguns aparelhos já antecipavam o que viria. O IBM Simon, de 1993, por exemplo, já combinava chamadas, agenda, fax e uma tela sensível ao toque. E no final dos anos 90, o BlackBerry se destacou no mundo corporativo com seu teclado QWERTY e mensagens em tempo real. Esses aparelhos, que vieram depois do StartAC, mostravam que o celular poderia ser um centro de produtividade e organização pessoal. Eles plantaram as sementes para a era da internet móvel. E essa era estava prestes a começar com a próxima geração de redes. Depois de antecipar o smartphone, a 3G chegou para mudar tudo, inaugurando a era do celular conectado à internet. Com ela, o telefone deixou de ser apenas um aparelho de voz para se tornar um terminal de conexão contínua. Isso significou que podemos navegar na web, acessar e-mails e compartilhar conteúdos de forma muito mais fluida. A 3G abriu as portas para uma nova fase do consumo digital móvel, integrando voz e dados de um jeito inédito. E essa conexão constante transformou o celular em uma ferramenta essencial para o dia a dia. Com a internet no bolso, o celular rapidamente ganhou novas funções, ampliando seu papel no nosso dia a dia. Recursos como câmera integrada, Bluetooth e multimídia tornaram o aparelho uma ferramenta multifuncional. De repente, tínhamos comunicação, imagem e conectividade local, tudo em um único dispositivo. O celular se tornou um arquivo pessoal, um centro de entretenimento e uma forma de compartilhar momentos. Mas a evolução não parou por aí, e o design também começou a ganhar destaque. A partir de então, o design fino e elegante transformou o celular em um verdadeiro objeto de moda. O Motorola Razr V3, por exemplo, mostrou que desempenho técnico e apelo estético podiam, sim, caminhar juntos. Espessura, materiais e acabamento se tornaram fatores centrais na escolha de um aparelho. O celular passou a comunicar estilo de vida, gosto pessoal e até mesmo pertencimento cultural. E essa busca por um design atraente preparou o terreno para uma revolução ainda maior. Essa revolução chegou com o iPhone, que redefiniu a indústria ao colocar a interface no centro da experiência. Em 2007, a Apple mudou a lógica do setor, substituindo o teclado físico por uma tela multitoque. O iPhone integrou software, navegação e aplicativos em uma experiência intuitiva e fluida. Mais do que um novo aparelho, ele consolidou o smartphone como uma plataforma digital de bolso. E essa nova forma de interagir com o celular abriu o caminho para uma conectividade ainda mais poderosa. Com o iPhone e a interface intuitiva, a 4G chegou para consolidar o smartphone como uma ferramenta completa: câmera, TV, banco e escritório portátil. A qualidade do áudio e do vídeo móvel melhorou muito, dando escala ao streaming e às redes sociais. O celular se tornou a principal interface da economia digital, reunindo comunicação, entretenimento e trabalho em um único ecossistema. E essa conectividade avançada nos leva a pensar no que virá a seguir. Depois de consolidar o smartphone como um centro de tudo com o 4G, agora entramos na era do 5G, que expande a telefonia para uma conexão massiva e inteligente. Essa nova geração não é só sobre velocidade, mas sobre uma capacidade e latência tão baixas que permitem conectar não apenas pessoas, mas também objetos, sensores e até cidades inteiras. O 5G transforma a telefonia móvel, que deixa de ser apenas para a comunicação humana e passa a sustentar ambientes inteligentes, automação industrial e serviços críticos. É uma revolução que nos leva a um mundo ainda mais conectado, e no Brasil,
essa transformação tem um impacto ainda mais profundo. No Brasil, o celular não é apenas um aparelho, ele se tornou uma infraestrutura social essencial, superando a telefonia fixa. A expansão do setor por aqui foi impulsionada por mudanças regulatórias e pela universalização do acesso. Hoje, temos cerca de 270 milhões de acessos móveis, mostrando a centralidade do celular na inclusão digital, nos serviços financeiros e no nosso dia a dia. Essa massificação do celular no Brasil nos leva a pensar em tudo que um smartphone atual pode fazer. O celular atual é um verdadeiro canivete suíço digital, concentrando câmera profissional, inteligência artificial, pagamentos e identidade digital. Os smartphones de hoje combinam processamento avançado, fotografia computacional, biometria e assistentes inteligentes. Seu aparelho é, ao mesmo tempo, câmera, banco, televisão, console, mapa e o centro de comando da sua vida conectada. Mas o que vem depois de toda essa tecnologia que já temos na palma da mão? O futuro aponta para o 6G, com inteligência artificial nativa, satélites e novos formatos de dispositivo. As projeções para a próxima década indicam redes 6G associadas à inteligência artificial, integração com satélites e ambientes imersivos. O futuro da telefonia pode incluir aparelhos dobráveis mais maduros, wearables e interfaces por voz e gestos. O telefone pode deixar de ser um objeto único para virar um ecossistema pessoal distribuído. E tudo isso nos leva a uma reflexão final sobre essa jornada. A evolução do celular, do fio ao sinal sem fio, do tijolão ao smartphone inteligente, ampliou nossa liberdade, velocidade e presença digital. A história do celular é a história da miniaturização, da conectividade e da convergência tecnológica. O próximo capítulo tende a aprofundar a integração entre rede, inteligência artificial e vida cotidiana. Isso tornará a comunicação móvel ainda mais invisível, poderosa e indispensável em nosso dia a dia.